Olá, querido público, está no ar o nosso Direito e Justiça. Como sempre, uma alegria estar com você, transmitindo informação de qualidade e sempre levando a você o melhor, né? Aquilo que nós precisamos conhecer, até mesmo para poder acessar os nossos direitos. E hoje, claro, com certeza não poderia ser diferente. E eu estou aqui com o doutor Rafael Wojcikowski, Wojcikowski, isso doutor mesmo. Rafael, diretor jurídico da Coab Curitiba. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Eu que agradeço, doutora. É um prazer imenso estar aqui para poder falar sobre um assunto que nos é tão caro, né? Que é a regulação fundiária, que tem potencial de mudar a vida das pessoas. Vai ser certeza. Um diálogo muito proveitoso. Com certeza, doutor Rafael. O doutor aí realmente é uma grande referência na área, inclusive contribuindo sobremaneira aí para essa grande evolução, né, dentro desse órgão também tão importante, que é a nossa Coab Curitiba, né, doutor Rafael? E a gente vai trazer, então, muitas novidades, muita informação e realmente aí podendo aproximar o cidadão cada vez mais dos seus direitos, especialmente nesse caso aí, quando a gente fala de um direito tão caro, que é a moradia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários, para que o pessoal, a quem é destinada essa política pública, possa compreender, né? Porque não é um assunto fácil, né? É um assunto tortuoso, até para nós que somos operadores do direito, é um assunto que a gente tem que se debruçar, tem que estudar, tem muitas peculiaridades que é importante o pessoal saber. Isso aí, gente. Bom, mas antes da gente continuar aqui então com o doutor Rafael, eu vou chamar o nosso patrocinador, mas não vai embora não, porque a gente tem muito aqui para conversar e para que você conheça cada vez mais o seu direito e tenha acesso à justiça. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Bom, pessoal, como eu havia prometido a vocês, nós começamos então essa entrevista que para nós é muito especial e nos é muito cara, efetivamente, porque vocês que nos conhecem e acompanham o nosso programa sabem o quanto nós gostamos e temos realmente um carinho especial aqui por questões muito específicas, especialmente quando a gente fala de propriedade, né, direito de propriedade, satisfação de algo que é tão precioso para todos nós, né? Nós sabemos o quanto é difícil para o brasileiro realmente adquirir a casa própria, né, ter o seu imóvel, ter o seu bem e poder realmente chamá-lo de seu, né? Mas muitas vezes isso é difícil de acontecer na prática, até porque a gente conta com uma irregularidade muito grande no Brasil, aí podendo chegar a 40%, 50%, dependendo do lugar, né? E por isso mesmo que, para nós, o Instituto da Regularização Fundiária é tão importante. E ninguém mais preparado nesse momento para falar sobre isso que o doutor Rafael, que já está aqui conosco, já conversamos aqui nos bastidores, né, doutor Rafael, já fizemos aqui a chamada e conversamos justamente sobre a importância, né, de Curitiba hoje, nesse centro, né, nessa dinâmica, inclusive, como Smart City que é, né, e tantos títulos, tantos prêmios, né, uma cidade totalmente planejada e que realmente voltou o seu olhar agora cada vez mais forte, né, para esse instituto que é a regularização fundiária, que já não é novo, nós sabemos, né, já estamos caminhando a largos passos, né, Curitiba sempre à frente aí, né, desse movimento, mas quando a gente fala justamente de legislação urbanística, né, nós já temos, aí contamos com decretos, né, já contamos com normativas, mas agora especificamente nós tivemos uma recente alteração.
não é verdade? Exatamente. Eu gostaria de saber, então, do seu ponto de vista, né, qual foi o principal objetivo dessa alteração legislativa, doutor Rafael? Bom, muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, doutora, de poder estar conversando contigo e com todos aqueles que nos assistem. O objetivo principal do novo decreto é aperfeiçoar, sabe? Como a doutora falou, existe já uma série de outras regulamentações no âmbito aqui do município de Curitiba, tentando regularizar efetivamente o procedimento de regulação fundiária. A gente começou lá em 2022 com o decreto 1488 de 2022, 2 anos após foi para o decreto 1864, que também foi mais uma nova tentativa, e agora com essa novidade do decreto 390 de 2026, que fez um segregamento ali das formas de regularização fundiária, justamente com o objetivo de transformar a regularização mais célere, mais dinâmica, com o intuito de alcançar realmente o objetivo que é a titulação das famílias, a regularização fundiária, garantir esse direito à moradia com segurança. Então, esse foi o objetivo primordial dessa gestão, fazer com que a regulação fundiária seja uma realidade e possa trazer os benefícios que as famílias tanto almejam, né? Porque a regulação fundiária, como a doutora falou, estudos dizem que no Brasil aproximadamente 50% das moradias elas têm algum tipo de irregularidade e as consequências são muito graves, né? Então, o objetivo é justamente trazer esses direitos que essas pessoas hoje, infelizmente, não têm. Exatamente, porque a gente sempre fala, né, que a gente tem uma cultura, né, doutor Rafael, de as pessoas entenderem equivocadamente que o fato delas estarem lá, de terem um documento, uma escritura, ou até bem menos que isso, né, porque a gente já viu o caso em que a pessoa assinou o recibo, né, de pagamento, ela, não, mas olha, é meu, né? Um contrato de gaveta, isso. Um contrato de gaveta, normal, né? E não, a gente sabe que não satisfaz os requisitos básicos, né, que realmente caracterizam o direito de propriedade, que é ter o nome lá na matrícula do imóvel, né, que é aquela, como eu falo, é igual a certidão de nascimento, né, do imóvel, né? Então, tudo aquilo que aconteceu com o imóvel, enfim, deve constar lá, né? Dimensões, compras, vendas, enfim, né? Então, a pessoa muitas vezes não tem esse conhecimento. Eu acho que a gente trabalhar nessa ponta para dizer para a pessoa que ela precisa ter o nome dela nesse documento, para que ela tenha esta titularidade que dá a ela segurança jurídica é muito importante, já começa aí, né? Sem dúvida, é um passo, né? E quando a gente consegue, então, satisfazer esse direito lá, colocando, apondo esse nome lá na matrícula, acho que é uma satisfação imensa, né? Imagino que para o doutor que está trabalhando com tanto afinco agora, né, junto com a municipalidade, né, com o prefeito, enfim, com o presidente também da Coab, a quem também cumprimento aqui, agradeço, né, que também o doutor está como representante hoje aqui, porque o exercício está sendo muito grande para conseguir realmente satisfazer esses direitos que são tão primários, tão importantes, né, doutor? E fazem toda a diferença, né? Então, em vários aspectos, né, desde a obtenção de crédito, desde dos benefícios que são agregados à área com os equipamentos essenciais de urbanismo, drenagem, enfim, esgotamento sanitário, água potável, enfim, é uma série de benefícios que dá realmente um prazer e uma vontade muito grande de se dedicar cada vez mais ao assunto, porque realmente a alegria da pessoa quando recebe o título não tem preço. Não tem, né? A gente que participa disso, né? Exatamente. Em comunidades, às vezes, muito carentes, como a gente vê muitas vezes, inclusive, né, pessoas que não conseguem ter uma ligação de água, Exatamente. né? Não conseguem ter uma ligação de luz, gente. Então, é uma realidade muito dolorosa, sabe? E você, de repente, nós somos privilegiados, eu falo, de ter, né, morar numa cidade que é uma capital, que ela é referência no mundo, né? Aí, de repente, você vê ali do teu lado uma pessoa que não tem o mínimo, não tem o básico. E, ao mesmo tempo, lá na outra ponta, né, nós que também, né, somos juristas, né, que estudamos a lei, ver uma Constituição tão bonita, né, que tem tantos direitos elencados, inclusive um dos principais, direito à moradia, dignidade da pessoa humana, e você não conseguir fazer isso acontecer na prática. É um sentimento de frustração que nós muitas vezes temos, né? E um direito constitucional garantido desde 2000, na emenda constitucional 26, quando a moradia entrou no artigo 6º da Constituição. Então, assim, é uma coisa que realmente
nos fazem, nos dá muita força para trabalhar e realmente tentar chegar nesse objetivo que é a regularização, é a titulação das famílias. Isso é um direito básico e eles têm que alcançar isso também. Exatamente. Bom, pessoal, vocês já viram aqui que a tônica ela é realmente voltada a esse aspecto que para nós é muito relevante e por isso que nós estamos aqui. Eu sempre falo, né, o direito e justiça, ele vem justamente com esse ânimo de levar para você essa informação, para que você conheça o seu direito, para que você saiba, né, que você, um cidadão que está aí, precisa conhecer cada vez mais para poder exercitar, para poder pedir, para poder realmente fazer esse direito acontecer na prática, né? Ter uma luz ligada, uma água, um saneamento, um investimento, como o doutor falou aqui, que é tão importante, porque o município ele começa, a partir da regularização fundiária do núcleo, o investimento começa a acontecer, sabe? Esse núcleo passa a ser incorporado efetivamente, aí nós entramos no direito à cidade, Sim, né, sim, doutor sim, Rafael? sim. Direito à cidade, realmente, de você ter uma integração, o núcleo ali fazendo parte, escolas, enfim, creches, saúde, né, enfim, saneamento básico, o mínimo, né, que é tão importante. E assim a gente espera que cada vez mais nós consigamos realmente contribuir para que você conheça mais tudo isso. Mas antes da gente continuar, doutor Rafael, que tem muito assunto ainda aqui, Vamos lá. eu vou chamar então a coluna aqui, que realmente está fazendo a diferença, para ver o que ela tem de novidade para nos trazer. Vamos lá? Olá, espectador do programa Direito e Justiça, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da coluna de Direito de Família e Sucessões aqui do nosso programa. E no vídeo de hoje vamos tratar de um seguinte tema, que diz respeito ao direito de herança. Se um herdeiro mora sozinho no imóvel da família, paga todas as despesas, faz manutenção, ele pode se tornar o único proprietário desse bem? Para que esse herdeiro consiga demonstrar que tem o direito de usucapião de ser o único proprietário do imóvel, independentemente dos outros irmãos, ele precisa mostrar ao juiz que está exercendo essa posse por um período de pelo menos 10 anos. E também precisa deixar bem claro para o juiz que os outros irmãos nunca se interessaram pelo imóvel, nunca pagaram nenhuma despesa e nunca se opuseram ao fato de que esse irmão morou no imóvel por todo esse tempo. E para a gente ser bem objetivo na resposta, sim, esse herdeiro pode se tornar o único proprietário do bem, independentemente dos outros irmãos. E por quê? Porque existe na lei uma forma de aquisição da propriedade chamada de usucapião. Nesse caso, o herdeiro, que mora sozinho no imóvel, pode propor a ação de usucapião contra os demais herdeiros. E isso porque, além de demonstrar que ninguém se opôs ao fato do herdeiro estar morando no imóvel por pelo menos 10 anos, também é crucial demonstrar que o herdeiro tem o ânimo de ser dono do imóvel, que ele tem a vontade de ser dono do imóvel. E se faz isso por meio das provas que eu disse antes. Tudo no sentido de demonstrar que, olha, eu cuidei desse imóvel por todo esse tempo e eu tenho o direito de ser o único proprietário, porque os outros irmãos nunca fizeram nada para manter e para cuidar do bem. E para concluir, o fato do imóvel estar no inventário familiar para ser partilhado entre os herdeiros não impede o ajuizamento da usucapião. Então, o inventário poderá continuar normalmente enquanto fica pendente a discussão referente ao usucapião do imóvel entre herdeiros. Também é bastante importante que esse herdeiro que mora sozinho no imóvel traga ao processo as provas de todo esse tempo que ele reside no local. Então, comprovante de pagamento de contas, impostos, despesas que teve com manutenções de obras e até mesmo declarações de vizinhos, dizendo que essa pessoa residiu no imóvel por pelo menos 10 anos. Esse é o tema do vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. E agora retornamos com a programação do Direito e Justiça. Até mais! Voltamos então aqui com esse assunto que sempre é impactante, sempre relevante e, como eu digo sempre, faz a diferença nas nossas vidas, né? Porque quem não precisa de um imóvel, seja para morar, seja para trabalhar, enfim, né? E especialmente quando você mora
tão importante, então, mantê-lo e tê-lo regularizado. E aqui é o nosso objetivo, né? Tanto da cidade quanto nessa entrevista, para que você conheça mais sobre esse novo decreto 390, né? Então, doutor, nesse caso aqui, a gente já tinha um decreto antes, né? E eu imagino que nós tenhamos aí evoluído ainda mais, né? Dentro daquilo que nós já estávamos nos propondo a fazer, né? Com o antigo decreto. Mas o que muda na prática para a população e para quem realmente atua com a regularização fundiária, com esse novo decreto? O novo decreto ele teve um objetivo justamente de tornar o processo mais célere. Então, de maneira prática, houve uma alteração de ordem de documentos, para quem atua efetivamente na regularização fundiária, uma alteração das ordens de apresentação de documentos, como, por exemplo, o levantamento econômico, social das pessoas, que era um documento que era exigido antigamente pelo Decreto 1864, no início, né, na apresentação da regulação fundiária. Hoje a gente pede esse documento lá no final, antes da titulação, o que é uma coisa que pode parecer pequena, mas na verdade não, porque o trabalho de levantamento socioeconômico é um trabalho muito complexo, e muitas vezes a gente fazia o trabalho, né, recebia essa documentação na fase inicial, e quando chegasse lá na fase de titulação, isso certamente não teria compatibilidade, né, porque a vida é dinâmica, exatamente. Então, a pessoa que estava lá no início, talvez não fosse a pessoa que seria titulada lá no final. Acontece muito, eles vendem, acontece muito, exatamente. E até pela própria regularização, isso gera uma valorização do imóvel, gera uma expectativa. Então, essa adequação documental é uma adequação fundamental. Mas não só isso, a mudança do processo de aprovação da regularização fundiária em si também, hoje, pelo novo decreto, a gente vai trabalhar de uma forma de multitrâmite, que a gente está chamando internamente na prefeitura, que é o seguinte: a partir do momento que apresenta o projeto, ele já é disparado para todas as secretarias conjuntamente, e em uma só vez vai para todo mundo, para que cada uma, na esfera da sua competência, dê a aprovação daquele projeto. Antes, esse modelo era feito através de reuniões da CRL. Então, assim, naturalmente, os técnicos da CRL, que têm todo o conhecimento do mundo sobre isso, mas, eventualmente, uma ou outra informação teria que ser buscada na secretaria. Então, existia a reunião, e daí teria que levar o processo para a secretaria. Então, essa situação hoje está suprimida justamente para que toda a secretaria já se manifeste de uma só vez, todas ao mesmo tempo. Ai, que legal, concomitantemente então. Concomitantemente para todas as secretarias. Teve uma série de outras, diminuição de prazo, e talvez a maior alteração, que pelo menos o objetivo do decreto foi realmente esse, é buscar a máxima regularização com a mínima intervenção, sabe? É tentar fazer o máximo com menor necessidade de intervenções. Porque a regulação fundiária é uma coisa que muito se fala, mas nem todo mundo tem a compreensão do que é a regulação fundiária. Exato. Porque não é simplesmente chegar e dar um papel. A regulação fundiária tem até um termo que os juristas, né, que atuam na área falam cidade de papel. Né? É longe disso, nós não queremos isso. A REURB aqui, né, a regulação fundiária que se pretende fazer a partir do decreto, é uma regulação completa. Então, assim... Não é só titulação. Não é só titulação. Na verdade, a titulação, papel não resolve a vida de ninguém. Então, assim, o que resolve é o direito à cidade, como a doutora bem colocou. Então, assim, é uma titulação acompanhada de equipamento público, de saneamento básico. Então, o decreto vem justamente com o intuito de trazer um maior número de titulações, só que garantindo efetivamente esses serviços públicos, enfim. Então, assim, são uma série de benefícios ali e procedimentais que foram pensados justamente para tornar o processo mais célere e realmente garantir que mais titulações sejam possíveis. Do ponto de vista da população também, a gente, quando foi fazer o decreto, tomou cuidado de ter conversas com o Ministério Público, chamar os outros órgãos, né, os envolvidos, né, nesse processo de regulação fundiária, para que saísse realmente um documento que fosse feito a várias mãos, né, para que a gente pudesse evitar de ter algum tipo de questionamento posterior. Então, por exemplo, o Ministério Público, a doutora Aline, aliás, que eu agradeço muito a participação da doutora Aline nos auxílios que ela nos deu em relação ao decreto, o doutor Robertson, que é da Promotoria do Meio Ambiente, também teve uma participação junto conosco. Eles sugeriram ali fazer uma ampliação da publicidade, da transparência. Inclusive, no decreto, saiu um dos artigos lá para o final do decreto, em que a Coab irá fazer, dentro do seu website lá, uma planilha de acompanhamento da evolução das regulações fundiárias, das que entraram, como está, em que fase está. Então, assim, para a população isso também é importante, né? Do ponto de vista dela. Uma transparência e uma transparência ativa. Nós mostrando aquilo que
que é dever e direito dele, da população, né? Dever nosso, né, enquanto Estado, município, e um direito da população saber como está o seu processo de regularização, que é um tema tão importante para as pessoas, né? Exatamente, eu acho que aí a gente toca num ponto, assim, crucial. Acho que é meio que o calcanhar de Aquiles, porque a população normalmente ela é muito insegura em relação a processos de regularização, porque infelizmente, né, muito já ocorreu, não só na nossa cidade, quanto também na região metropolitana, né, no sentido de tentarem regularizar, mas até mesmo pela complexidade do processo ou procedimento, como queiram, não foi possível. Por quê? É o que eu sempre falo aqui, né, doutor? E o doutor me corrija, por favor, se eu estiver enganada. Como a gente não está falando de uma atividade meramente de advocacia ou jurídica, né? Longe disso. Longe disso. Longe disso. Né, nós temos uma complexidade que vai ali para outras áreas tão importantes ou até mais importantes do que o jurídico, porque a gente tem que contar com engenheiros ambiental, florestal, civil, topógrafos, assistente social, enfim, são vários, sem contar o poder público, né, que também está ali, até porque no final nós teremos a emissão ali do documento que é tão importante, né, que é justamente aquele que vai dizer que, olha, aqui está a certidão de regularização fundiária passível, então, de registro, né? Sem contar também a atividade registral. Sim, sem dúvida. Sobremaneira aqui, porque a gente precisa, né, do registro, que é aqui um órgão que vai dar efetividade e levar a cabo mesmo o direito. Mas, nesse sentido, muita gente tentou, não conseguiu, e isso desacreditou o procedimento. E muitos que tentam fazer, inclusive, né? Então, eu acho que essa transparência, ela vem muito a calhar agora, porque aí o cidadão, ele consegue, efetivamente, o morador, né? Ele vai olhar e falar, não, realmente o meu processo está acontecendo. Né? Eu não assinei só um contrato aqui e vai ficar. Né? Eu tenho aqui uma visibilidade, eu consigo enxergar o que está acontecendo, eu tenho realmente um protocolo que está tramitando, etc. Então, eu acho que isso vai ser muito importante, né, doutora? Acho que como a doutora falou, tem a complexidade da REURB, né? A doutrina fala, né, que a REURB, ela tem várias dimensões, né? Isso. Então tem a dimensão registral, né, que é lá no final, tem a dimensão urbanística, a dimensão ambiental, jurídica, registral. Então, assim, são várias dimensões que realmente demonstram o quão complexo é o processo, né? E o como a gente precisa de outros atores, né? E essa foi uma preocupação muito importante na elaboração do decreto, a gente ampliar a iniciativa privada para poder chegar e aproximar da administração para somar esforços com esse objetivo comum. Então, esse foi também um dos motivos que a gente trouxe o Ministério Público para o diálogo, porque no final das contas, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Público, todos nós temos o mesmo objetivo. Sim. Todos estamos lutando pela mesma questão, que é o direito à moradia. Então, a gente fez questão de fazer isso, essas ampliações dos atores da regulação fundiária. No decreto tem uma previsão que autoriza a Coab, o município de Curitiba, a fazerem chamamentos públicos para prestadores de serviço, também para universidades que também possam contribuir. A gente já tem diálogos com a Universidade Federal justamente para viabilizar a elaboração dos projetos, esses documentos técnicos, né, ambientais, seja lá qual for a área ali que seja necessário. Então, o decreto veio com esse intuito realmente de ampliar, trazer todos aqueles que querem congregar esforços para chegar nesse objetivo e viabilizar a regulação fundiária. Isso vai ser excelente, né? E até porque a gente consegue daí realmente ter essa objetividade, o alcance, né? Exato aí daquilo que está acontecendo na prática, né? Sim. Fomentar também a regularização e fazer com que a gente consiga, então, esse objetivo comum a todos nós. E hoje, mais ou menos, quantos núcleos nós temos que são passíveis de regularização? Na verdade, hoje, pelo CISPEIS, que é um sistema do Estado, né, existe uma anotação de que em Curitiba existem mais de 400 áreas irregulares. Então, isso vem muito na linha daqueles 50% dos imóveis no território nacional que tem algum tipo de irregularidade. Lógico, alguns com mais irregularidade, outros com menos, enfim. Tem aí, dentro da REURB mesmo, tem as várias formas de REURB, né? Tem a REURB titulatória, enfim, que vai ser uma das questões que também foi colocada no decreto. As REURBs, elas vão ser organizadas de acordo com a complexidade. Então, lógico, a gente vai trabalhar nas complexas também, só que como isso envolve muito mais esforço, eu digo, numa conjuntura de lei orçamentária, de investimentos para saneamento básico, enfim, a gente vai priorizar aquelas que sejam mais rápido, porque esse direito não pode esperar. Então, tudo que for mais simples, a gente vai colocar na esteira já para
começar a fazer essas titulações e trabalhar, lógico, daí com as diretrizes orçamentárias, buscar os recursos necessários para fazer as REURBs complexas também, né? Mas hoje tem essas 400 áreas aí passíveis de regularização e na companhia já estamos com mais de 40 regularizações em curso. Olha, que maravilha, né? E nesse caso, até você comentou, doutor, do chamamento, como que isso vai se dar, até aproveitando esse momento? Na verdade, a gente está numa fase muito preliminar ainda de adequações, né? Porque a gente vem de um decreto, né, do 1864, e agora a gente está fazendo todas as alterações internas, sistema, o próprio site. Então, assim, vai ser feito um chamamento público para as empresas, e daí a gente vai definir ali empresas para uma prestação de serviço determinado, de repente um projeto de uma determinada área, ou não, aqui nós precisamos do estudo técnico ambiental, então vai ser segregado de acordo com a necessidade. Então será feito um edital de chamamento, daí as empresas que quiserem participar vão participar do chamamento para que a gente possa conjugar esses esforços para atingir o final, que é a regularização. Regularização. E nesse caso do chamamento, por exemplo, serão estabelecidas áreas específicas para fazer um chamamento específico para determinadas áreas? Na verdade, o intuito é fazer um chamamento para finalidade. Para finalidade. Para finalidade. Então, nós vamos precisar aqui de um estudo técnico. Então, precisamos de um estudo técnico. Aqui a gente precisa de uma topografia. Aqui a gente precisa, então, assim, de acordo com a necessidade do trabalho ali, lógico, a gente já sabe mais ou menos o que é preciso dentro de uma regularização fundiária. Vai, eventualmente, ter situações em que uma área específica tem que se chamar lá para um projeto, enfim. Então, assim, talvez um ou outro vai ter uma alteração do edital de chamamento, mas a ideia é para congregar ali pessoas que prestam serviço dentro do fluxo da regularização fundiária. Tá? Essa é a ideia do chamamento. Que bacana, mas isso também não inibe o fato de atuar conforme a 13465, que é apresentar o requerimento de determinada área? Claro que não. Na verdade, isso continua em aberto, né? Até porque está garantido na lei, né? A 13465. Tem ali os vários atores lá que são legitimados a pedir. Exatamente. Na verdade, a ideia é agregar pessoas para que possam prestar serviços dentro de uma determinada exigência ali. Precisou de um estudo aqui, porque tem uma questão aqui de uma área ambientalmente. Exatamente, uma expertise. Então, assim, naquele caso, a gente vai buscar ali um profissional que possa elaborar esse documento para que possa ser aprovado, enfim, pela prefeitura. Até pelo dinamismo, facilitação. Facilitar, exatamente. Essa é a ideia. Isso a gente vê que vem realmente trazendo um grande benefício, um avanço, né, significativo para a gente evoluir cada vez mais e trazer os profissionais também que estão capacitados a prestar o serviço, né, doutor? Muito bacana. Bom, gente, não acabou ainda, tá? A gente tem mais aqui assunto para falar sobre a REURB, porque na verdade é tão complexo que nós passaríamos horas aqui falando, né? Só sobre o decreto aqui já tem muita coisa para falar, imagina sobre a REURB em si, né? Muita coisa para a gente explorar. Mas eu já volto então aqui com o doutor Rafael, agora nós vamos chamar aqui a coluna também, que vai trazer informações sempre de qualidade para que você conheça cada vez mais o seu direito. Fica aí, não vai embora não.
Bom, gente, a gente está falando hoje aqui desse instituto tão importante que é a regularização fundiária, né? A gente sabe, né, doutor Rafael, que tem muita coisa aí que, né, se propõe realmente a solucionar o problema, né? A gente fala dentro do direito até mecanismos aí que são uso capião, enfim, até dependendo do caso, a adjudicação compulsória, muitos imóveis irregulares porque não foi feito inventário, aquela coisa toda, Sim. né? Mas quando a gente fala de REURB, a gente fala realmente de um instrumento que ele consegue resolver de forma massiva, né? Você realmente pega ali toda aquela área irregular, que pode ter 50, 100, 200, 300 famílias, e de uma vez você regulariza, resolve o problema, né? E aqui, quando a gente fala justamente desta questão, né, hoje a gente fala de um papel importante que a própria Coab está desempenhando, né? Existem, cada cidade adota um procedimento, uma forma, né, um processo, mas aqui realmente nós temos a Coab. E nesse sentido, então, né, qual é o papel efetivo, né, e dentro desses processos da REURB que a Coab vai e já está desenvolvendo e agora continua com o novo decreto? A Coab, na verdade, nesse decreto, ela assumiu um papel de centralizar os processos. Antes, na verdade, na égide do decreto 1864, a Coab fazia uma análise preliminar de legitimidade e mais para frente ela faria ali a questão do levantamento econômico e alguma verificação ali pontual. Nesse novo decreto, não. Na verdade, toda a condução do processo é feita através da Coab. Então, a Coab recepciona os documentos, a Coab faz uma análise preliminar, a Coab encaminha para que seja feita a instauração da regulação fundiária através de um decreto, posteriormente recepciona o projeto. Então, realmente, a Coab faz todo esse, como se fosse o cartório, né? O que antigamente se falava lá na égide da 11977, que era feito pelos registradores de imóveis, hoje a Coab que vai concentrar tudo isso e fazer o processo caminhar mais rápido. Entendi. Então, digamos assim, que o papel hoje já era relevante antes, mas agora, então... Centralizou na companhia para que a gente possa dar os direcionamentos ali, que é realmente o objetivo da companhia, né? A companhia é uma companhia de 1965, né? Sim, tradicionalíssima. Tradicional na capital paranaense, e tem realmente esse objetivo e essa expertise, e é uma das atividades estatutárias da companhia. Então, a regulação fundiária, ela ficou ali sob a cargo da companhia, mas, lógico, dentro do que é possível, dentro do que a lei permite, né? Não tira, obviamente, a competência das secretarias que vão efetivamente ser quem vai aprovar o projeto, quem vai dizer o que tem, o que não, o que está faltando, o que pode e o que não pode. Tá? A Coab seria esse cartório que vai tramitar o processo de regulação fundiária. Bacana, então é isso que é legal a gente saber, porque o papel das secretarias, eles vão se manter, tal qual era sempre que, né, foi assim, e agora só vai ter como se fosse essa espécie então de gestão desenvolvida pela Coab, ou seja, ela vai poder cobrar também, né, eu imagino, prazos, celeridade, né, e nesse ponto até, doutor Rafael, já que a gente está falando sobre isso, existe aí um prazo mínimo que a gente pode pensar agora com esse novo decreto, enfim, como que está sendo essa expectativa? É uma pergunta complexa pelo seguinte, na verdade, que tipo de REURB nós estamos falando? Porque quando a gente fala, por exemplo, uma REURB titulatória, é uma REURB muito mais simples, né? É uma REURB que vai direto para o título. Então não existe o projeto, então é muito simples de se alcançar. Nós temos mantido um diálogo com o RIB, né, os registradores de imóveis do Brasil, aqui da seção do Paraná, para a gente viabilizar que eles disponibilizem os documentos para que a gente faça essa análise quanto à possibilidade de REURB titulatória, que nesse primeiro momento vai ser um dos focos, né, lógico, não sem descartar as outras. Sim, mas que seria mais facilitado. Mas seria mais fácil, seria mais fácil. Então, assim, é difícil falar, por exemplo, quanto tempo vai demorar a REURB de tal área? Depende. Depende de qual tipo de REURB que a gente está falando. A gente está falando de uma REURB titulatória, a gente está falando de uma REURB nominada, a gente está falando de uma REURB intermediária, de uma REURB complexa, enfim. Que então, envolva questões ambientais. Então, assim, é muito... não tem como a gente precisar, caso a caso mesmo, para analisar e dizer, não, aqui a gente vai poder fazer uma REURB mais simples e titular o quanto antes. Isso é importante, até eu toquei nessa questão, doutor, pelo seguinte, porque
Muitas vezes as pessoas elas contratam, né, um serviço, enfim, elas dão início ali à tratativa e imaginam que em 6 meses elas vão ter ali o processo delas resolvido. Mas cada área normalmente tem sua peculiaridade, né? E daí, por exemplo, se a gente tem uma questão ambiental, se a gente tem um outro problema, né, tem questões até que nós conversávamos aqui anteriormente nos bastidores, que são impossíveis de resolver, né? Mas, por exemplo, se tem um problema ali que tem que, de repente, remanejar, né, realocar, então você depende, né, de uma série de fatores, uma série de fatores, né, e daí o município tem que conversar, diálogos entre secretarias, etc. Então, por isso é tão complicado, e até mesmo órgãos ambientais, né, que vão ter que validar, vão ter que ver se está tudo certo, porque a gente não pode ter afronta a nenhuma norma. De maneira alguma, né? A gente tem que entregar um título que seja suscetível de permanência, essa é a ideia, vamos entregar um título com segurança, então voltamos ao que a gente já falou, a regulação fundiária não é simples, é complexa. Todo mundo que chegar vendendo a ideia de que REURB é uma coisa simples, tome cuidado, exatamente, essa é uma mensagem que a gente que estuda a regulação fundiária, como a doutora já bem falou, existem casos de cidades aí, Brasil afora, que tiveram vários problemas com isso, com prestadores de serviço que na verdade só angariavam documentos e largavam a bomba para o município, né? Então assim, é uma coisa complexa que tem que ter um acompanhamento efetivo e muita responsabilidade, né, na condução. Exatamente, e até recentemente eu tive uma informação que a gente que, né, gosta do assunto e enfim, você sempre está investigando para conhecer cada vez mais. Eu vi que houve um problema, inclusive, lá no Rio de Janeiro, com um voo, porque para voar, você tem que ter autorização do Ministério da Defesa. E muitas empresas não se atentam a isso e não têm autorização. E se o Ministério da Defesa ficar sabendo, o processo é totalmente anulado. Sim. Então, já pensou o risco que muita gente aí incauta, né? Inclusive o município responde, sem dúvida. Né? E olha o risco, né? As pessoas, a insegurança que isso gera. Então, o processo não é fácil. Então, todos aqueles que se propõem a fazer REURB realmente têm que estar... Sim. E nessa linha, né, por exemplo, um dos aspectos que a regulação fundiária trata é a questão de riscos, né? Então, assim, você pegar ali, de repente, uma promessa de uma regularização em área de risco, isso contamina a própria saúde da família, riscos de desabamento, desmoronamento. Aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente não tem aqueles casos das dolinas, né, que são aquelas depressões que, como tem, acho que salvo engano, em Natal, que simplesmente a terra cede, cai tudo, então, assim, é uma situação bem complexa, né? Então, tem que ter muita responsabilidade. Então é por isso que a regulação é complexa, ela é demorada quando é uma REURB complexa, né, porque envolve justamente essas análises ambientais e aprovações, mas é com o intuito realmente de dar uma segurança para que as pessoas que ali moram vivam com tranquilidade, que estão morando numa área que é plenamente urbanizada. Exatamente, porque assim, esse cuidado, por isso que a gente falou lá no início, né, doutor Rafael, que a REURB, ela não é composta apenas por profissionais do direito, né, são inúmeras outras áreas ali que realmente se conectam, especialmente as engenharias aqui, que vão aferir, inclusive, né, vão apresentar estudos técnicos que fazem parte do processo para que sejam realmente validados e, né, haja aí o sequenciamento para, no final, nós termos a obtenção, a chancela aí da municipalidade, nesse caso aqui, vai ser a própria Coab que vai chancelar, né, o procedimento no final, né, para dizer, é isso mesmo, fechou, acabou, agora vai ser emitida a CRF. Isso, na verdade, a Coab, ela vai compilar as aprovações. Então, assim, ela vai tramitar lá na Secretaria de Obras, na Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo, enfim, PUC, todos os órgãos vão dar o seu ateste no projeto de regularização fundiária, a Coab vai compilar e vai para um decreto daí de aprovação final, que posteriormente já gera a CRF, e daí a fase de titulação lá perante o cartório de registro de imóveis. Perfeito. Então, a gente vê que nesse ponto, assim, essa gestão que vai ser muito importante, né, porque daí ela faz esse compilado todo, verifica se está tudo ok, para poder finalmente deliberar sobre aí a CRF. É o que a lei fala na fase de saneamento, né? Saneamento, né? É uma verificação final de tudo, está tudo aprovado, tem todos os documentos aqui, está tudo certo, encaminha-se para a expedição da CRF. Entendi. E até a gente falou um pouquinho de prazo também, então, por exemplo, né, vai correr tudo concomitante em todas as secretarias. As secretarias, elas terão prazos também, né, doutor? Sim, terão prazo. Na verdade, o decreto fala em 30 dias. 30 dias. Então, assim, lógico, a gente tem que pensar que
eventualmente esse prazo pode extrapolar, porque, volto a dizer, são demandas complexas. Então, de repente, é necessário fazer uma análise em loco, né? Então, o técnico, né, da secretaria vai ter que ir até o local. Então, isso envolve uma série de agendamentos, enfim, para que possa acontecer. Mas, justamente, foi colocado prazos para tentar fazer com que a coisa se torne mais efetiva e o mais célere possível. Isso é importante, né? Até para a gente não ficar muito, né, naquela coisa do, mas quando vai ficar pronto, quando que vai sair, né? Porque senão a gente fica mais ou menos criando processo judicial. Sim, é verdade. As partes têm obrigações, né, de apresentar no prazo, mas aí não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Mas aqui a gente está tratando de uma situação que é muito cara, né? Voltamos a dizer. Assim, tem uma demora que ela é necessária, porque justamente é uma demora que ela vai te dá a segurança de que um técnico foi até aquela área e de fato aferiu que ali é uma área regular. Então, assim, eventualmente a pessoa, lógico, né, as pessoas estão angustiadas porque elas querem seu título e é justo, não se discute isso. Agora, existe, eu lembro que quando estudando ainda processo civil, falava assim, tempo patológico, né, do processo e tempo fisiológico. Então, assim, vai ter tempos que a gente tem que aceitar, porque justamente o bem maior que se busca é a segurança da família que está lá. Então, de vez em quando vale a pena esperar um pouquinho para que você tenha a segurança de saber, aqui eu estou morando com tranquilidade. Isso, porque também a gente não pode titular sem ter essa segurança, de maneira alguma, porque aí não dá para acontecer também. E esse é o questionamento que normalmente acaba surgindo, né, no meio de um processo de regularização, né? Muita gente às vezes está numa área ali mais complicada, né, muito mais conturbada a questão, e eles não entendem o porquê de estar demorando, mas é justamente pelo que o Dr. Rafael falou, né? Nem todas as áreas são iguais. Existem questões muito peculiares que dizem respeito especificamente àquela área, que não vão se conversar, por exemplo, com uma regularização que está acontecendo em uma outra área, que pode ser muito mais tranquila, como a gente falou, né, uns é só titulação, outras têm outros problemas maiores envolvidos, então, isso que a gente sempre tem que ter em mente, né, não dá para igualar as questões, né, e realmente acompanhar, né, doutor, no processo lá, na Coab, acho que vai ter no site, não sei se as pessoas podem entrar, podem ver, enfim, né, com o seu protocolo específico. Ela pode acompanhar o andamento da regularização, e assim, como a doutora falou, é uma análise complexa, e o que se pensa é a cidade como um todo, né, não dá para a gente pensar só no núcleo, né, porque a REURB trouxe no início, lá em 2017, muito aquela ideia de que não, agora tudo é possível, a gente vai regularizar tudo é flexível, então vai... Não, na verdade, Curitiba é uma cidade planejada, né? Então, tá aí o IPUC, né, que faz um trabalho maravilhoso do planejamento da cidade, então a gente tem que tomar essa cautela também, que eventualmente famílias vão ter que ser realocadas, seja por questões ali ambientais, de repente uma área insuscetível, uma questão de um solo contaminado, algo assim, ou mesmo questões de infraestrutura urbana, de repente ali tem necessidade de uma diretriz viária que é essencial para a cidade, então vai ter que ser feito algum tipo de realocação ali, lógico, garantido o direito da pessoa de ser atendida, enfim, sem deixar, obviamente, essa pessoa ao léu, né? Com certeza, né, e nesse ponto até eu acho que vale muito a pena a gente pensar, né, nesse aspecto mesmo. A gente, até o doutor tocou nesse assunto agora, a gente até ia falar depois, mas eu achei pertinente, né, porque agora que a gente pode falar, né, sobre questões de regularização, nem todas as áreas são passíveis de regularização, né, doutor? Áreas contaminadas, inclusive, a gente não pode, em hipótese alguma, admitir, né? Sem dúvida, na verdade, a gente tem que pensar em primeiro lugar na saúde da pessoa, né, do ocupante lá que está. Então, obviamente que não teria como o município chancelar a regularização de uma área que tivesse, de repente, lá um solo contaminado, enfim, aí demanda realmente realocações, né. E digamos assim, essa contaminação só vai poder ser aferida mediante a realização de estudos técnicos, né? Então pode ser que o processo aconteça, né, a regularização comece, mas lá no meio, né, enfim, a gente consiga aferir que há ali uma impossibilidade, né, que vai realmente trazer ali digamos, um risco, né, enfim, vai trazer um problema de saúde para quem estiver naquela área, então daí não dá para continuar. Sem dúvida. Né? É uma titulação responsável. Exato, não é pelo fato de ter um decreto que qualquer área, qualquer lugar vai poder ser regularizado. De maneira alguma. Até por isso que uma das análises é justamente o estudo de desconformidades da área. Então vai verificar, sei lá, se de repente ela está nas margens de
rios, também não é Tem que ter um possível. distanciamento. Tem que ter um distanciamento. Então, a questão do solo, a questão da contaminação do solo. Até também, eu acho que uma questão muito importante que eu acho trem também, né? Trem, exatamente. Tem a questão das cotas de enchente, de inundação, enfim. Então, é uma série de análises ali para justamente fazer com que a pessoa que esteja e tenha seu título tenha segurança de que está morando numa área urbanizada sem nenhum tipo de risco para ela e para sua família. Então, nesse ponto que é assim, gente, eu acho muito importante sempre salientar que, muito embora nós tenhamos um decreto, né, os esforços do município de Curitiba, conjuntamente agora a Coab, né, sejam, né, grandes, né, e a gente realmente busque trazer o máximo de regularizações possível, não dá para sair entendendo que tudo vai ser regularizado. Então, a segurança acima de qualquer coisa, que eu acho que é aqui o papel também, né, e tentar, dentro daquilo que é possível, sim, fazer, e do que não for possível, daí, realmente, partir para alguma outra situação aí que seja mais suscetível, então, né, de realmente manter essas pessoas em segurança, e, enfim, né, com algum tipo de ajuste. Mas, gente, ainda não acabou aqui, tá? Eu volto ainda com mais um bloco na sequência para a gente continuar conversando, e agora eu vou chamar aí a Clínica Millennium lá, o Dr. Ueda, para falarmos um pouco sobre saúde, né, sobre o método dele aí que é revolucionário, Eimegaku, para você que busca aí ter qualidade de vida, busca realmente uma alternativa, né, uma solução para o seu problema. Conheça um pouco mais desse belíssimo trabalho que ele vem desenvolvendo aí. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Eimengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Eimengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, tosse visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591. E visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental Ueda, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Voltamos então aqui com o nosso último bloco, falando de regularização fundiária urbana. Então, a gente tem tanto assunto aqui para falar, mas a gente sempre busca filtrar aqui, porque como temos uma limitação de tempo, né, doutor? Mas acho que a gente conseguiu, assim, esclarecer muita coisa, né? O doutor realmente é excepcional aí em tudo que faz o seu trabalho. Até agradeço, doutor, mais uma vez, né, pelo seu brilhantismo, por ter aceitado vir estar conosco, né, que é muito importante aí a gente falar sobre bem da vida, sobre patrimônio, sobre regularização, né? E nesse ponto até te pergunto, né, considerando agora esse decreto que nós temos, né, esse avanço do município, essa preocupação, né, do município, do nosso prefeito, né, do nosso presidente da Coab, né, enfim, de todos os envolvidos nisso, né, o que nós podemos esperar, né, qual é a perspectiva que nós temos aí de regularização no município de Curitiba para os próximos anos e também, ao mesmo tempo, se a gente pode esperar uma ampliação desses projetos? Na verdade, a perspectiva é a melhor possível, né? Realmente,
essa nova gestão, a gente entrou com muita força de vontade para fazer a coisa realmente acontecer, abrir diálogo com todos os envolvidos, todos os órgãos, buscar auxílio da iniciativa privada, de instituições de ensino, enfim, realmente nós estamos tentando abraçar todos aqueles que fazem parte desse procedimento de regularização, com o intuito de garantir ao cidadão, né, o morador da cidade de Curitiba, a titulação. Então, assim, nossa perspectiva é a melhor possível, estamos trabalhando noite e dia, pensando nisso. Eu costumo falar que eu durmo pensando em REURB, acordo pensando em REURB, porque realmente é muito gratificante o final. Então, é o nosso objetivo, é o nosso trabalho, a gente não está fazendo favor para ninguém, então, realmente é um objetivo que a gente busca cada vez mais ampliar. Nós estamos buscando reestruturar internamente a companhia para dar mais força ainda para a equipe que está lá dentro, mas sabemos das nossas limitações, então vamos buscar fora também esse apoio, seja lá o Ministério Público, seja os registradores, seja a Universidade Federal, mais uma vez, as instituições de ensino como um todo, a iniciativa privada, através dos estudos. Enfim, a perspectiva é a melhor possível. A Coab realmente, essa gestão está muito focada nisso, em fazer a diferença na vida das pessoas e alcançar realmente o fim maior, que é a titulação, é a entrega, é garantir esse direito constitucional às famílias para que eles possam viver em segurança. Isso é maravilhoso, né? E a gente consegue pensar nesse sentido, e até por essa perspectiva, em números, doutor? São muitas, como eu falei no decorrer da nossa conversa, são mais de 400 áreas, né? Então, assim, não dá para a gente mensurar quantas pessoas existem nessas 400 áreas, mas é muita gente. É muita gente, então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente, é um trabalho que realmente é gratificante e a gente vai tentar, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, a gente vai tentar alcançar todos. Então, isso, lógico, a gente vai depender do apoio de todo mundo, né? De todo mundo, porque regularização fundiária, enfim, esses serviços públicos, eles têm que ter um envolvimento de todos, né? De todos, inclusive da comunidade, Câmara de Vereadores, para todos entenderem a importância desse assunto e agregar esforços para que a gente possa alcançar esse fim comum. Eu acho que dentro disso, assim, acho que a gente tem que pensar muito também em divulgação, né? Eu acho que a questão política é muito importante, esse movimento, né, das comunidades, das associações, essa divulgação, acho que esse conhecimento que as pessoas possam ter acerca da regularização, que ela está acontecendo, que o município está envolvido, está muito forte, né? O esforço, inclusive, aqui da Coab, essa centralização do procedimento. E quanto mais a gente divulgar, mais as pessoas souberem disso, acho que fica muito mais fácil também, né, de atingir esse resultado, né? E a Coab está à disposição para todo tipo de questionamento, esclarecimento, enfim, para que as pessoas entendam a regulação fundiária, saibam o que é a regulação fundiária. Iniciativas como a sua são muito importantes, né, doutora? Eu que tenho a agradecer aqui essa oportunidade de prestar esses pequenos esclarecimentos. Aliás, faltou um esclarecimento que é essencial. O decreto 390, ele trata da REURB-S, tá? A REURB-E, ela continua sob a égide do 1864. Então, isso é importante a gente destacar aqui. Então, assim, estamos lá à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Não posso deixar de agradecer também todos os envolvidos, né, o Ministério Público, doutor Aline, doutor Robertson, doutor Regis, enfim, todos os secretários municipais que conjugaram esforços ali para que isso realmente acontecesse, os meus colegas diretores, servidores da Coab. Então, assim, é uma série de pessoas, a Câmara de Vereadores, enfim, o prefeito Eduardo Pimentel também. Então, foi uma conjugação de esforços com o objetivo de realmente alcançar essa finalidade comum, que é a regularização para as pessoas. Sim, por isso que a gente sempre fala, né, que mandorinha sozinha não faz verão, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que sempre estar de mãos dadas mesmo, né, uns com os outros, né, e dentro desses propósitos tão firmes, e nesse caso aqui são questões que, como a gente falou, são básicas, são essenciais, né, a gente precisa ter um imóvel regularizado, não dá para viver assim à margem, né, a gente falou aqui no início do direito à cidade, que é tão importante. A gente trata dessa questão justamente de trazer todo mundo, né, para desfrutar, para ter o básico, pelo menos, né, que a gente sabe que todo mundo tem direito, é o que a Constituição Federal prega, né? É o mínimo, né? É o mínimo, né? Nós que somos advogados, aí
realmente refletimos sobre esses assuntos, né, e, enfim, estamos buscando, né, essa isonomia, essa qualidade, trazer esse cidadão para dentro do seio da cidade, para que ele possa realmente usufruir daquilo que a cidade tem a oferecer, né, Curitiba, né, uma cidade que a gente tem muito orgulho, né, não tem um curitibano que não tem orgulho da cidade que tem, então a gente melhorar isso através de um instrumento tão poderoso, que já tem uma norma, né, federal, que trouxe ali com tanto vigor, com tanta força, né, antes era tão confuso, né, doutor, antes da 13465 era um caos, era um caos, era um né, caos. Ninguém se entendia, Exatamente. né, até sim, era possível, acontecia, mas assim, aos trancos e barrancos, né, depois da 13465, quanto a gente evoluiu, ainda assim a gente não fala muito a mesma língua, né, em vários aspectos, em vários aspectos, né, mas só, por exemplo, um artigo que eu gosto de falar muito da lei, é o artigo 15 da lei, que ela enumera lá 15 instrumentos passíveis de utilização dentro da regulação fundiária. Então, assim, aquilo ali deu margem para que os operadores do direito, quem está envolvido com a regulação fundiária, tenha ali um espectro de possíveis atuações, porque, assim, as situações são complexas, né, as áreas são complexas, e juridicamente a gente tem que buscar meios e caminhos, e hoje a lei traz isso, né, remete, inclusive, ao Código Civil, e o Código Civil também tem uma série de outros institutos. Então, assim, hoje a gente tem mecanismos para viabilizar que a gente alcance esse fim comum. Como a doutora falou, antigamente era tudo mais difícil. Lembro ainda no Estatuto da Cidade, quando na verdade a regulação fundiária era tratada como a usucapião coletiva, onde você tinha uma matrícula, a pessoa até chegava a ter o domínio da área, só que tinha frações, uma fração dentro de uma matrícula maior. Então, assim, era um direito que não era exatamente um direito, e daí entra também a questão de você ter a matrícula por si só, não é a regulação fundiária, é o direito à cidade que é a regulação fundiária. Então, assim, não adianta você, usucapião, por exemplo, eu falo que não é um exemplo de regulação fundiária, porque regulação fundiária é você ter saneamento, é você ter água, é você ter esgoto, é você ter drenagem, é você ter energia elétrica, escolas, equipamentos públicos, exatamente. Então, assim, hoje a lei nos permite isso, e o decreto vem e aperfeiçoa isso no âmbito municipal. Isso que é bacana, né? Sem dúvida. A gente vê essa preocupação do município, né, justamente com a melhoria, né, e traduzindo isso na prática, né, com realmente a titulação do imóvel, que, como a gente falou aqui, né, não preciso nem repetir, é muito mais do que titulação. Sem dúvida. Né, e a gente fala aqui, inclusive, que além de tudo isso, todos os benefícios, esse cidadão ele vai ter o direito dele depois de poder aí financiar, vender financiado, poder, enfim, fazer tantas coisas, deixar o bem, realmente vai ser um direito sucessório, né, para herdeiros, enfim, é só benefício, só vantagem. Aqui até tem eu acho que a doutora estava também na caravana da REURB, eu lembro de uma fala aqui, agora eu não vou me recordar quem exatamente falou, mas eles falam o seguinte, que houve um estudo em São Paulo em que pegaram duas áreas em que uma foi regularizada e outra não foi regularizada. E daí verificaram quais foram os benefícios e as alterações que aconteceram naquela comunidade que havia sido regularizada. E ali uma das questões foi aumento de número de venda de máquinas de lavar roupa. E daí todo mundo ficou assim, máquina de lavar roupa, né? Por quê? Porque daí as pessoas, elas poderiam sair das suas casas, porque as pessoas não saíam de casa com medo de ser despejadas, com medo de que eventualmente o poder público viesse lá e retomasse a sua área. Agora as pessoas saem de casa para ir trabalhar e daí não tem mais tempo para fazer os serviços básicos de casa. Então aumentou o número de venda de máquina de lavar roupa. Outra coisa, diminui o trabalho infantil, porque deixavam as crianças também, os pais ficavam em casa, mandavam as crianças para trabalhar, porque o pai tinha que ficar defendendo a posse, defendendo a casa. Então, assim, a regulação fundiária, ela tem um aspecto muito maior, vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Então, é muito gratificante trabalhar nisso. Às vezes a gente nem imagina, nem né, imagina, nem imagina. Você pensa assim, vou titular, né, vou muito dar um além, direito de propriedade, é muito além. É muito além, é o acesso ao crédito, tem um lugar diferente, cada lugar tem uma especificidade mesmo. Exatamente, né? É o acesso a crédito, enfim, a pessoa vai poder financiar, vai poder melhorar a sua casa, enfim, é uma série de benefícios aí, incontáveis. Exatamente, por isso que a gente fala aqui, né, e eu sustento tanto isso, sempre gosto de falar dessa temática, porque realmente ela é transformadora. Sem dúvida. Ela é transformadora, é muito mais do que você ter seu nome lá, é muito mais do que você dizer que é dono do imóvel, ela vai muito além, ela te dá qualidade de vida, ela te dá dignidade, ela te dá uma série de direitos, né, que você passa a ter e passa a usufruir, passa a ser reconhecido, inclusive, né, e ser contemplado dentro da cidade como você deve ser, né, como a cidade tem que te realmente abraçar.
Então, eu acho que é um abraço coletivo, né, que a gente acaba fazendo aí, propiciando a todo mundo a ter realmente essa igualdade tão básica, tão essencial, que está lá na Constituição Federal, mas que, infelizmente, a gente às vezes fica fantasiando, igualdade disso, daquilo, aquilo outro, mas às vezes é um mecanismo como esse que vai, no âmbito, por exemplo, do direito imobiliário, transformar vidas. Dar efetividade às normas programáticas. Exatamente, que é tão importante isso. Mas, doutor Rafael, mais uma vez, lhe agradeço muito mesmo por ter vindo, participado, sei da sua agenda, né, sei o quanto, né, o doutor se esforça lá e a correria do dia a dia, e assim, realmente foi muito valiosa a sua entrevista para todos nós, tá? E assim, espero que possa voltar outras vezes, com certeza teremos muitas novidades aí, né, nessa caminhada, né, e para que a gente possa amadurecer e realmente levar cada vez mais informação para o nosso público. Eu que agradeço, doutora, eu estou à disposição, a Coab está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento, algo que ficou aí vago eventualmente. O que a gente pode garantir é que estamos lá pensando a todo vapor, com todas as nossas forças dentro do nosso possível ali, da nossa equipe, trabalhando realmente com o objetivo de alcançar esse fim comum, de garantir esse direito para as pessoas. Isso é muito importante, gente. Então, agradeço muito mesmo, de coração. Espero que volte inúmeras vezes, doutor, e realmente traga as novidades para a gente aqui, que a gente sempre vai estar muito aí esperando o seu retorno para poder transmitir essas informações. Eu agradeço, fico à disposição. Tá, muito obrigada. Olha, meu público, eu mais uma vez agradeço muito mesmo pela possibilidade de estar com vocês, realmente pela audiência de vocês, por acreditarem, né, nesse propósito que nós temos de levar cada vez mais informações de qualidade, para que vocês possam estar aqui conosco a cada dia, realmente participando, conhecendo e sempre sabendo que é possível melhorar, sempre possível também realizar um sonho, né, regularizar, né, nesse caso aqui o teu imóvel, que hoje foi realmente a matéria que nós quisemos trazer para você conhecer cada vez mais esse direito e possa efetivamente ter acesso à justiça, que é tão importante para todos nós. Um grande abraço e até a próxima semana.